Roberto Carlos e Erasmo Carlos se ferraram. Eles entraram com uma ação no tribunal para reaver os direitos integrais de mais de 70 músicas e dançaram. Eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo e solucionar uma série de dúvidas que as pessoas têm a respeito disso. Presta atenção. Vamos destravar a sua bateria com viradas realmente poderosas. O mais completo curso de bateria desenvolvido com meu método revolucionário. Totalmente online. Suporte comigo via WhatsApp. Diversos bônus. E agora, com o método Ivan Buzik definitivo de viradas, condição única de 50% de desconto. É a oportunidade mais incrível do estudo de bateria dos últimos tempos. Fora que se você não gostar, você pode usar nossa garantia, 30 dias sem perguntas. Você tem 30 dias para experimentar. Não gostou? Devolvemos seu dinheiro imediatamente, sem perguntas. Vamos invadir o mundo do jazz, do blues, para você entender de onde vêm as informações, a raiz de tudo. E com isso você vai criar viradas que vai fazer as pessoas pensarem, de onde vem isso? É um curso para destravar você totalmente no mundo da bateria. Clique no link abaixo e vamos juntos para a batera. Meu amigo e minha amiga, é exatamente o que você acabou de ouvir. O Roberto e o Erasmo Carlos, eles se ferraram porque eles entraram... Sabe o que acontece? Tem muita confusão em relação a esse assunto. Faz alguns dias que as pessoas têm me perguntado se realmente o Roberto e o Erasmo perderam os direitos de canções que eles compuseram. E aí eu vou explicar para você direitinho o que está acontecendo, que não é nada disso. Antes, é claro, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. O que aconteceu foi o seguinte, prestem atenção. Que o Regis vai explicar para vocês. A Justiça de São Paulo, ela rejeitou um pedido feito pelo Roberto Carlos e pelo Erasmo, por intermédio dos advogados deles, para recuperar a posse, vamos dizer assim, de 73 músicas que a dupla compôs. Dentre essas músicas estão várias canções clássicas, né? Tipo Namoradinha de um Amigo Meu, É Preciso Saber Viver, Se Você Pensa, É Duro Ser Estátua, essa é um pouco menos conhecida, mas enfim. E várias músicas com versão em espanhol, né? Eles cantando em espanhol, dentre outras, né? São 73 músicas. O Roberto e o Erasmo, eles entraram com essa ação para rescindir uma série de contratos que eles assinaram entre 1964 e 1987 com a editora Fermata, alegando que eles não sabiam o que estavam fazendo. Né? Os cantores, eles alegam que eles não cederam os direitos autorais, mas apenas o direito de exploração e gestão comercial dessas músicas por parte da Fermata. A decisão do juiz, cabe ainda recurso, né? Mas o juiz, ele entendeu, cara, que os contratos são muito claros e que houve sim a transferência dos direitos autorais para a editora, né? Que inclusive a Fermata paga rendimentos aos dois. Mas a editora, ela tem, como é que eu vou dizer? Ela tem o direito patrimonial sobre essas canções. Então, assim, os contratos são claros quanto à cessão dos direitos autorais, e eles nunca foram rescindidos durante esse período, e a editora é proprietária das canções, tá? Juridicamente falando, é isso. Claro que essa ação do Roberto e do Erasmo tem um detalhe importante, né? Que obviamente a distribuição por plataformas digitais, né? Como os streamings, não está incluída nos documentos por uma razão muito óbvia. Não existia isso na época, claro. E certamente esse é um dos motivos, tem alguma coisa por trás desse tipo de ação que se refere a isso também. Tanto isso é verdade, cara, que espertamente os advogados da dupla, eles alegam que os contratos com a Fermata
não contemplaram a relação jurídica no mercado musical no século XXI. Em contrapartida, por outro lado, a Fermata, ela argumenta, cara, que a dupla transferiu a ela todos os direitos autorais das letras dessas 73 canções. Ou seja, as músicas pertencem à editora, independente do formato e até o momento em que elas venham a cair em domínio público. O que é isso, cara? O que é domínio público? Vou explicar para vocês. Por exemplo, você tem o Roberto e Erasmo Carlos, tá? Eles são autores de diversas músicas, evidentemente. E essas músicas estão, uma parte com a Fermata, outra parte está com eles, outra parte está com outra editora. Só que o que acontece? 70 anos depois da morte, né? Tomara que demore muito para isso acontecer. Mas isso acontece com todos os compositores. 70 anos depois da morte do autor da música, esses direitos já não valem mais. Eles viram domínio público. Ou seja, ninguém precisa mais de permissão para gravar músicas. Vou dar um exemplo para você. Michael Jackson, tá? Quando completar 70 anos depois da morte dele, todas as músicas do Michael Jackson vão virar domínio público. Então você pode regravar, você pode usar em comercial, você pode fazer o que você quiser. Por quê? Porque virou domínio público. Entendeu? Tá claro isso? Bom, já que eu tô explicando, eu vou tentar explicar melhor o que é que rola, na verdade. E tentar explicar de uma maneira simples para você entender. Você tem o direito autoral, tá bom? Ou seja, vamos supor, o Roberto Carlos e o Erasmo, eles compuseram uma música. Então eles têm o direito autoral. Só que desse direito autoral sai o direito moral, que é intransferível, que pertence ao Roberto e ao Erasmo. E sai o direito patrimonial, que esse sim pode ser transferido por meio de um contrato. A partir desse direito patrimonial, você tem a cessão de direitos. E cessão não é cessão com S, é cessão com C, de ceder, tá? Você tem a cessão desses direitos, que é a transmissão total dos direitos patrimoniais do autor por contrato, tá? Que depois de assinado, faz com que a música não retorne mais ao autor original. Deu para entender? Tá. Essa é a cessão. Outra coisa que é derivada do direito patrimonial, o que acontece? É o licenciamento. Que aí o licenciamento é quando o autor permite que um terceiro utilize a obra dele por um tempo determinado, tá? Isso por contrato. E aí, encerrado esse tempo determinado, faz com que esse terceiro não possa mais usar a obra que foi licenciada. Deu para entender? Esse contrato, aparentemente, é de cessão. Esse contrato que o Roberto e o Erasmo assinaram com a Fermata é um contrato de cessão de direitos. Tanto para você ter uma ideia, cara, em sua defesa, a Fermata, ela afirma que ela, além de ter comprado esses direitos, essa cessão de direitos dos dois, cara, ela paga ao Roberto e Erasmo uma porcentagem de 66,6% de toda a renda obtida com a exploração dessas canções. E também a Fermata, ela se queixa, cara, que tanto o Roberto como o Erasmo, eles sempre colocam obstáculos, uma série de dificuldades para a liberação dessas obras. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouco esse papo para te contar um negócio muito legal. Você lembra do Soul Asylum? Que fez muito sucesso com aquela música Runaway Train, que fez parte desse ótimo disco aqui chamado Grave Dancers Union. Pois é, a banda voltou ativa recentemente, soltou um disco muito legal e eles vão fazer um show por streaming no próximo sábado. E você, meu amigo e minha amiga, tem a oportunidade de assistir esse show no conforto do seu lar. Basta que você clique aqui no link aqui embaixo e você pode adquirir um ingresso para assistir a esse show via streaming.
sem perigo de contaminação, aquela coisa toda, e assistir um show muito legal, porque a banda voltou muito bem. Então, não esquece, clica aqui no link aqui embaixo e adquira o seu ingresso com exclusividade aqui no nosso canal, tá bom? Tenho certeza que você não vai se arrepender, vai ser um showzaço. Ela citou o caso, inclusive, cara, em que o Roberto e o Erasmo, eles negaram o uso da canção É Preciso Saber Viver para uma campanha publicitária, cara, que renderia 800 mil reais. Negaram. E aí, dessas 73 músicas, cara, o Roberto e o Erasmo, eles só conseguiram recuperar os direitos de uma música chamada Preciso Urgentemente Encontrar um Amigo. Bela canção. Mas por que eles conseguiram recuperar? Porque esse contrato era específico para essa canção e era diferente dos outros. Pois ele indicava que não houve a transferência de direitos e sim apenas a permissão para a exploração comercial. Então, nesse caso, o Roberto e o Erasmo conseguiram retomar. Agora, vamos falar a verdade. Se você assina um contrato pensando que se tratava de uma outra coisa e você não concorda com esse contrato, você com certeza não assina esse contrato novamente. Correto? Pois o Roberto e o Erasmo mantiveram essa parceria com a Fermata por mais de 2 décadas. Lembra-se? Foi de 64 a 87. Eles cederam nesse período os direitos desse monte de músicas com os mesmos termos, né? Ou seja, eles assinaram e renovaram várias vezes esses contratos. E agora eles reclamam que houve um erro de concepção e de entendimento, que eles não sabiam o que estavam fazendo. Ah, para com isso, né, ô Roberto Erasmo? Ninguém é trouxa, né? Esse episódio, ele é só mais um exemplo, cara, de como existe por trás do show business uma imensa teia de trâmites burocráticos, cara, que os fãs baba-ovos, cara, os caras não fazem a menor ideia. E o Roberto e o Erasmo, cara, e outros artistas, até que se enquadraram nesse esquema de trâmite burocrático. Principalmente porque eles vieram de uma época, cara, da Jovem Guarda, evidentemente, que era um festival de plágios e roubos de ideias, de músicas. Naquela época, cara, um monte de artistas e bandas copiavam músicas de artistas e bandas internacionais e não davam nenhum crédito. Aliás, em quase nenhum daqueles discos daquela época, cara, você sabia quem que havia tocado o quê, já que esses créditos eram omitidos também. E era um negócio bizarro, cara. Você olhava a contracapa do LP, você sabia o nome da gráfica onde tinha sido impressa a capa, sabia o nome do assistente do estúdio, mas você não sabia o nome dos músicos que estavam envolvidos da gravação. Porque as gravadoras também não colocavam isso porque não queriam sofrer processo no futuro. E os músicos também não davam a menor importância para isso, né? Eles recebiam e tudo bem. É claro que os artistas mais profissionais daquela época, né, como o Roberto, o Erasmo e tantos outros, eles traziam na contracapa dos discos os autores originais e os nomes de quem faziam as versões das músicas, né? Na grande maioria das vezes, ou era o Rossini Pinto, ou era o Fred Jorge, que foram dois especialistas em versões internacionais. Eles pegavam as músicas internacionais e vertiam para o português. E normalmente a letra não tinha nada a ver com o original, mas isso é outra história que eu vou contar num outro vídeo. Por outro lado, uma enorme parcela de artistas naquela época, ninguém fazia nada disso, cara. Eles roubavam música e o crédito na cara dura. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a verdade por trás dessa confusão toda do Erasmo, do Roberto nos tribunais, tá? Deu para entender direitinho? Então agora não tem como fazer confusão. Então você está bem informado, você pode palpitar por aí, porque realmente foi isso o que aconteceu, beleza? Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi mais um papo aqui que nós tivemos aqui
Não esquece de deixar aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito dessa história toda. E claro, né, não esqueçam de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E eu volto muito em breve com mais um assunto interessante para mostrar para vocês, tá legal? Então, abraço e saúde para você, para sua família e para os seus amigos. Até mais!